Estamos alegres, amém? Porque o Senhor nos permitiu de estarmos aqui, aleluia, mais uma vez, louvando, engrandecendo, adorando e exaltando o nome dEle. Que nessa noite você sinta-se privilegiado, amém? Por poder estar aqui. Porque talvez muitos queriam estar e não teve a oportunidade que eu e você tivemos. Então abra o teu coração nessa noite, aleluia. Feche os teus olhos por um momento. Aleluia, abra aí o teu coração e peça para que o Senhor, aleluia, fale com você nesta noite. Abra os seus ouvidos espirituais, aleluia, para aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Pai, nessa noite, Senhor, nós nos entregamos, Pai, mais uma vez diante de Ti, diante do Teu altar, para Te pedir, Senhor, fale conosco nesta noite, Pai, conforme, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai, fale conosco, ministre as nossas vidas, ó Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ouvir e guardar a Tua palavra, Senhor, na tábua dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, nesta noite, irmãos, abra o teu coração. Né? Não se distraia, aleluia. Preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar. Porque às vezes nos distraímos com tantas coisas, né? E às vezes o inimigo vem de uma maneira ou outra e rouba aquilo que o Senhor tem reservado. Então, não perca nessa noite, amém? Abra aí o teu coração. O Senhor ministrava o meu coração, amém? Quando o bispo me fez, né, o convite. Aleluia, falou, irmã, fica à vontade no tema. E o Senhor colocou no meu coração este tema, quando Deus diz não. Eu falei, eita Deus, mas esse tema... E é engraçado, né, irmãos, que o Senhor sempre Ele fala comigo em todas as palavras, sempre. Então, sempre algo que o Senhor colocar no meu coração é porque é algo que nós já vivemos e que nós tivemos que aprender a lidar. Amém? Então, o Senhor hoje Ele vai falar comigo e com você sobre quando Deus diz não. Né, certamente, ao longo das nossas vidas... Ao longo da sua vida, você já ouviu muitos nãos. Né? Em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas, seja ela qual for. Profissional, acadêmica, espiritual, sentimental, ministerial. Nós já ouvimos muitos nãos ao longo da nossa vida. E é engraçado, irmãos, que nos primeiros, do 10º ao 15º mês de vida de uma criança, de um bebê, é esperado que ele fale de 3 a 5 pequenas palavras. E uma das primeiras palavras que uma criança fala é não. Parece que eles aprendem a falar não com uma facilidade tão grande. É uma das primeiras palavras que eles falam. E é engraçado que é uma palavra que está tão, né, constante na nossa vida, algo tão natural, que a gente lidar com o não diariamente, está sempre no nosso cotidiano essa palavra. Mas é algo que a gente não aceita com naturalidade. Ninguém nunca quer ouvir não. A gente sempre quer ouvir sim, ainda mais quando se trata do não de Deus. Por que o Senhor vai me falar não? Sempre esperamos um sim de Deus para todas as nossas petições, como a nossa irmã trouxe a palavra de abertura do culto. E o Senhor me trouxe lá em Salmos 116, verso 1, que diz assim, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. A palavra nos diz, irmãos, que Deus Ele promete ouvir as nossas orações. O Senhor sempre vai ouvir a tua petição e o teu clamor. Disso você tem que ter certeza. Que o Senhor sempre vai estar atento às tuas orações, às nossas orações. Mas nem sempre a resposta que vem de Deus é a resposta que nós queríamos receber sobre as nossas orações. Porque nós entregamos diante de Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas que não seja a tua vontade, que seja a minha. No fundinho é sempre assim. Sempre queremos ouvir o sim de Deus. E Deus, Ele pode, irmãos, responder a nossa oração dizendo sim, ou dizendo não, ou dizendo espere. Senhor, existem várias maneiras de responder as nossas petições. Quando o Senhor diz sim, é fácil de nós aceitarmos. Mas e quando Deus diz não? Então, irmãos, Deus Ele pode dizer não, porque Deus Ele é soberano em todas as coisas. A palavra do Senhor lá em Atos 4, 24, vem dizendo assim... Ouvindo isso, levantaram junto as vozes a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Aleluia. Então, irmãos, Deus, Ele é soberano.
Deus, ele tem nas mãos dele o poder e o controle e o domínio sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele me criou e ele te criou, então ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então nós precisamos acreditar e entregar inteiramente a nossa vida e as nossas petições. Senhor, é isso que eu quero, mas que seja feita a tua vontade, porque ela é a melhor. E Deus, ele pode nos dizer não, irmãos, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Aleluia. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se esta é a vontade de Deus, eu quero para a minha vida a vontade de Deus. Porque vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que não seja aquilo que eu esperava. Mas eu tenho certeza que vai ser boa, perfeita e agradável. Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E nós vamos entender nessa noite, irmãos, o não de Deus. O Senhor ministrava ao meu coração alguns homens de fé, alguns homens de Deus dentro da palavra que receberam o não do Senhor. Eu podia citar inúmeros homens e mulheres de Deus dentro da palavra que receberam o não de Deus. Às vezes nós achamos que é só conosco. Ah, mas só comigo Deus diz não. Ah, para mim sempre é não. Para mim sempre é não. Nós como seres humanos, nós temos o hábito de nos vitimizar, sempre nos fazemos de vítima. O meu problema é sempre o mais difícil, o meu problema é sempre o pior, é só comigo que isso acontece. E o Senhor vem dizer para mim, para você nesta noite, que não. E o Senhor colocou aqui ao meu coração a história de um homem chamado Moisés. Moisés recebeu um não de Deus durante a sua jornada com o Senhor. Lá em Deuteronômio 3, 23 ao 27, vem dizendo assim: naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Olha, irmão, que palavra dura do Senhor para a vida de Moisés. A palavra vem nos dizendo que Moisés libertou o povo e levou aquele povo para uma terra prometida. E, mediante a uma situação, por uma desobediência de Moisés, o Senhor falou para ele: você não vai entrar. E a palavra vem nos dizer que Moisés suplicou, ele falou: Senhor, eu te suplico, me deixe entrar, me deixe ver. E o Senhor falou para ele, Moisés, basta, não me fale mais nisso. E o Senhor falou para ele: não, você vai olhar, você vai contemplar, mas você não vai entrar. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés desobedeceu ao Senhor. O Senhor falou para Moisés falar para aquela rocha dar água. Moisés foi lá nervosinho e feriu a rocha. E o Senhor falou não. E Moisés pediu: Senhor, por favor. E Deus falou não. Então, irmãos, o não de Deus para a vida de Moisés veio através de uma desobediência. E como nós somos desobedientes, o Senhor manda a gente para o norte, a gente quer ir para o sul. A gente está sempre na contramão de Deus. E às vezes a gente quer, eu peço, Senhor, eu quero sim. Mas na hora que o Senhor me pede, qual é a minha resposta para o Senhor? Será que eu tenho obedecido ao Senhor? Será que eu tenho sido fiel para com Deus? E o Senhor fala, irmãos, para nossas vidas nesta noite, aleluia, que nós precisamos ser obedientes. E uma coisa que me chama a atenção é mesmo com o não de Deus, Moisés ele não desistiu no meio do caminho. Ele podia ter falado: então já que eu não vou entrar, então larga todo esse povo aí, deixa esse povo perecer pelo meio do caminho, que eu não vou guiar mais ninguém. Moisés continuou no propósito dele, mesmo mediante ao não de Deus. Porque Moisés foi humilde para reconhecer, ele não foi orgulhoso para entender que ele havia errado e por culpa dele. O não de Deus era consequência do erro dele, não era porque Deus queria, não é porque Deus era malvado, porque Deus era ruim. Era consequência do próprio ato de Moisés. E às vezes nós não queremos carregar a consequência dos nossos próprios atos. Irmãos, toda ação há uma reação. E nós precisamos entender isso, que tudo que nós fizemos, teremos consequência. E muitas das vezes nós não queremos as consequências. Nós erramos, insistimos no erro e queremos que o Senhor nos livre das consequências dos nossos erros. Irmãos, a consequência do nosso erro, ela vai vir.
E nós precisamos ser como Moisés aqui ele foi. Moisés, ele não foi orgulhoso, ele entendeu o não de Deus. Ele insistiu, como a gente insiste. Deus falou para ele, Moisés, basta, não fala mais nisso. Chega, é não. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos entender aquilo muitas das vezes que o Senhor tem falado. Quando o Senhor fala não, por que deste não? Será que eu desobedeci? Deixa eu me avaliar. Deixa eu voltar um pouquinho e saber por que eu não consegui. Por que eu não tive? Por que eu não alcancei? Porque muitas das vezes, irmãos, a maioria delas, quase todas elas, é por nossa desobediência ao Senhor. Eu falo que muitas das vezes a gente é igual criança. Na maioria das vezes. A gente tem um transtorno que a gente fala, que as crianças têm, que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Que a criança, ela tende a ter comportamentos desafiadores e desobedientes a figuras de autoridade. E muitas das vezes a gente tem se encontrado igual uma criança com esse transtorno, porque a gente está sempre desafiando Deus. Deus é a maior figura de autoridade que nós temos. E o Senhor fala, faz isso. E a gente fala, não vou fazer não, Deus, vou fazer desse jeito aqui. Pinta de amarelo, eu não vou não, porque eu gosto mais de vermelho. Então é de vermelho que eu vou pintar. A gente está sempre, irmãos, na contramão. E aí, quando as coisas não acontecem, a gente acha que é porque não acontece comigo, porque Deus me disse não. Então, o Senhor hoje, Ele nos convida a avaliarmos a nossa vida. E entendemos um pouquinho daquilo que estamos fazendo para o Senhor. Se nós temos sido obedientes, temos sido fiel ao Senhor. E o mais importante, irmãos, mesmo que você se depare com um não, com uma frustração, que isso é natural ao longo da nossa vida, não desista do teu chamado, não desista daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se hoje você queria subir nesse altar e dançar, e a sua líder falou, você não vai dançar, não desista disso, porque é aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Se hoje você queria tocar o teclado, não é sua vez, hoje é a vez da vitória, não desista do seu sonho. Irmão, muitas das vezes nós largamos tudo pela metade do caminho, na primeira dificuldade que encontramos. Moisés, ele foi persistente, mesmo sabendo que ele não entraria na terra prometida, ele continuou conduzindo aquele povo até o dia que o Senhor o recolheu. Então, irmãos, persista no seu propósito, aleluia, não desista, não pare na metade do caminho. E o Senhor trouxe ao meu coração outro grande homem de Deus, que eu gosto particularmente, que é Paulo. A palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Amém, irmãos? Deus disse não a Paulo também, irmãos. Deus disse não a Paulo. Oh, meu Deus, vai dizer vários não para mim. Deus disse não a Paulo. Paulo pegou e falou, Senhor, se for possível, tira. Ele pediu por 3 vezes, irmãos. Paulo foi insistente também, para que o Senhor tirasse aquilo que lhe incomodava, aquilo que lhe causava sofrimento, aquilo que lhe trazia dor. E o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. O Senhor não tirou, irmãos. Por quê? Porque o Senhor conhecia a natureza de Paulo. O Senhor conhecia quem Paulo foi lá quando ele era Saulo, um homem orgulhoso, cheio de vaidade, cheio de si. E talvez, irmão, se o Senhor tivesse tirado aquele espinho, aquilo que lhe causava sofrimento, talvez Paulo tivesse retrocedido. Talvez Paulo deixasse se ensoberbecer novamente, talvez ele teria se orgulhado do que talvez ele achava que ele tinha se tornado. Então, irmãos, aleluia. O Senhor, muitas das vezes, Ele não nos dá o sim, porque o Senhor nos conhece. O Senhor, Ele sabe do perigo de alguns sims para nossas vidas. E às vezes é algo que a gente quer tanto. E o Senhor está falando não, porque o Senhor sabe que nós ainda não estamos prontos para receber o sim. Que talvez se aquilo vier hoje na minha vida, vai me fazer perder. Eu vou me perder, eu posso retroceder, eu posso voltar à minha velha natureza. Eu posso voltar àquele homem orgulhoso e soberbo que um dia eu fui. Então, irmão, nós temos que entender que o não de Deus vem para nossas vidas como zelo, como cuidado. O Senhor, Ele tem cuidado de mim, o Senhor, Ele tem cuidado de você. Então, o Senhor, Ele fala não para nós porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado. Irmãos, quantos não um pai e uma mãe fala para o filho ao longo da vida?
Irmãos, eu recebi tanto não do meu pai ao longo da vida. Eu tenho uma cena que me marcou. Eu tinha 15 anos. E eu sempre fui muito ligada à arte. E o meu sonho era fazer um curso de artes e depois fazer teatro. Eu queria fazer artes cênicas. Era todo o meu sonho. Com 15 anos, eu falei para meu pai me matricular numa escola de artes e depois eu queria fazer artes cênicas. E ele falou assim para mim, não, você não vai fazer. Aí eu, como assim eu não vou fazer? Eu quero estudar, como que meu pai está me proibindo de estudar? E vem aquele drama do adolescente, né, do jovem. A gente chora. E ele falou, você não vai, porque se você for, você vai se perder. Você não vai. Hoje, irmãos, eu entendo. Hoje eu entendo, irmãos, que aquele não do meu pai, alguns anos atrás, só 5 anos atrás, eu tinha 15 na época, só 5 anos atrás, aquele não do meu pai foi o melhor não para a minha vida. Naquele momento eu não consegui entender o porquê que ele me privou daquilo que eu achava que era o meu sonho. Se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu ia morrer, ia ser o meu fim. Foi um drama, irmãos, em casa. Eu passei semanas implorando, chorando e pedindo. E ele foi firme, você não vai fazer. E às vezes, hoje ele ainda me fala, você lembra daquele não? Ele sempre me traz à tona, quando a gente se encontra, esse não. Ele fala, se você tivesse feito, você tinha se perdido. Ele pegou e falou, você não sabia que mundo era aquele. Eu sabia. Você não conhecia os perigos que um teatro, que uma faculdade de teatro podia trazer para a sua vida. Eu sabia dos perigos. Então, irmãos, eu sou grata a Deus pelo aquele não na minha vida. Talvez se o não do meu pai tivesse sido um sim, eu não estaria nesse altar nesta noite. Então, não entendemos o não de Deus. E o cuidado que um pai tem para com o filho é o mesmo cuidado que Deus tem. Só que Deus ainda consegue ver aquilo que o pai e a mãe não conseguem. Deus consegue ver o além. Então, irmãos, o Senhor falou não para Paulo, porque ele sabia que se ele tirasse talvez aquilo da vida de Paulo, Paulo pudesse retroceder, talvez Paulo voltasse atrás, talvez Paulo voltasse à sua velha natureza. Então, irmãos, Deus, ele não vai dizer sim para algo nas nossas vidas, se ele sabe que aquele sim vai me fazer perder. Ele vai me dizer não, porque hoje o não pode doer, mas amanhã eu vou entender. E Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E a graça do Senhor tem que ser suficiente na minha vida e na tua vida. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de insuficiência, onde nada mais é suficiente, onde a graça de Deus não basta. Onde as promessas de Deus não bastam mais, aonde a promessa que o Senhor fez, aonde o plano de cruz, o plano de salvação, não basta mais para nossas vidas. Estamos vivendo, irmãos, essa época e não podemos nos perder nessa insuficiência, onde sempre queremos mais, onde sempre é mais, sempre achamos que precisamos de mais. Irmãos, a graça do Senhor, ela tem que me bastar e ela tem que te bastar. Nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos da graça do Senhor e ela tem que ser suficiente na nossa vida. As promessas de Deus têm que ser suficientes na minha vida. Mesmo que o Senhor fale repetidamente 10 não para mim, 1000 nãos, a graça de Deus ela tem que me bastar como ela bastou para a vida de Paulo. Paulo ali, irmãos, ele entendeu que a graça de Deus era suficiente para a vida dele. Ele aceitou o não de Deus e ele continuou o propósito dele. Ele não voltou para trás, irmãos. Paulo não fez birra, não se esperneou, não largou tudo, não foi menino porque Deus disse não para ele. Tá bom, Senhor, então se é isso, bora lá no nosso caminho. E é isso que o Senhor espera de mim, de você. Ele fala não porque Ele cuida de você. Então aprenda nesta noite, aleluia, a entender o não de Deus, a conviver com o não de Deus e a prosseguir com o não de Deus. Porque isso faz parte, irmãos, das nossas vidas. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E o Senhor trouxe no meu coração também mais um homem de Deus. Jesus. Nossa, pastora, mas Jesus era filho, irmãos. E um filho ouve muito não. Jesus também ouve um não de Deus. Nós podemos interpretar de várias maneiras esse não do Senhor. A palavra do Senhor lá em Mateus 26, 42 diz assim: E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O cálice foi passado de Jesus? Não. Ele pediu, Senhor, se não for possível,
Mas se for possível, passa de mim este cálice. E o Senhor, irmãos, não privou Jesus de tudo que ele tinha para passar. Ele podia, de repente, ter se compadecido do filho dele, atendido a petição do Senhor e ter falado, tá bom, meu filho, volta para cá. Não passe por nada disso. Jesus, no fundo, sabia que ele teria que passar. Jesus conhecia o plano. Ele sabia que ele iria passar por aquilo. Mas Deus falou para ele, Deus falou, não. Deus não poupou, irmãos, o seu filho. Por que, irmãos, Deus não poupou? Jesus pediu para ele, falou, pai, me livra aí, né, dessa, se for possível. Me dá uma ajudinha, porque ele sabia, irmãos, que a hora era chegada e que ia ser difícil, tudo que estava por vir. E ele pediu para Deus. Mas Deus, irmãos, não privou, não permitiu que Jesus não passasse por todas aquelas situações. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele sabia que por trás daquele não havia um grande propósito para ser realizado. Não somente na vida de Jesus, através da vida de Jesus. Se não fosse aquele não de Deus, talvez naquele momento, se Deus não tivesse poupado Jesus de todo esse processo, nós não estaríamos aqui. Não teríamos direito à nossa salvação. Então, irmãos, muitas das vezes o não de Deus, ele vem recheados por um propósito. Às vezes tem nãos que o Senhor, ele fala para nossas vidas, porque por trás deste não há um grande propósito de Deus para mim, para você. E muitas das vezes nós não vivemos esse propósito de Deus, porque naquele momento nós não entendemos o não de Deus e largamos tudo. Abandonamos, descemos do barco, deixa o barco aí à deriva, porque não dá mais para mim, porque Deus só me fala não. Irmão, nós vamos ainda receber muitos nãos de Deus ao longo da nossa caminhada com o Senhor. Eu não sei você, mas eu já recebi nãos de Deus muito dolorosos na minha vida. Eu já pedi para Deus me livrar de situações e eu tive que passar por elas. Então, irmãos, nós vamos receber muitos nãos. O Senhor, em certos momentos, o Senhor não vai nos privar de passar certas dores, porque nós precisamos passar por elas. Eu ouvi um não de Deus alguns anos atrás, que foi o não mais difícil da minha vida. Em 2019, eu estava grávida, passei mal no trabalho, fui ao hospital, a médica falou, você vai ficar 1 semana de repouso. E durante essa 1 semana, você vai colher exames de 2 em 2 dias, para a gente ver se você teve uma perca ou não, porque ela não conseguia saber, só com os exames. Irmãos, foi 1 semana de angústia. 1 semana pedindo para Deus que se fosse da vontade dele, para que ele me livrasse. E o Senhor falou não. Eu tive que passar, irmãos. Naquele momento, talvez eu não entendesse o não de Deus. Mas depois eu consegui entender que até naquele sofrimento, Deus tinha um propósito para a minha vida. Porque através de tudo isso que aconteceu, o Senhor, ele me curou de muitas coisas físicas que eu tinha. Então, irmãos, nós não entendemos, às vezes, na hora, o não de Deus. Nós vamos sofrer. Vai ser difícil alguns nãos, vai ser dolorido, mas temos que entender, irmãos, que há um propósito maior em todas as coisas. E nós precisamos nos apegar nisso. E nós precisamos crer nisso e saber que o Senhor tem um plano maior e um propósito grande para mim e para você. Então não desista na beira do caminho, irmãos, não largue tudo pela metade, continue, persevere, porque o Senhor tem coisas maiores para a sua vida. Às vezes eu estou querendo um sim do Senhor para uma coisa tão pequena e o Senhor tem uma coisa tão grande, tão maior. Eu quero esse copo aqui de água e às vezes o Senhor tem uma taça de cristal me esperando e eu estou aqui esperneando porque o Senhor não me deu esse copo de vidro com água. E o que o Senhor tem para mim, irmãos, é coisa maior. Então, creia nessa noite nas promessas que o Senhor tem para a tua vida. Entenda nessa noite o não de Deus. Às vezes ele vem porque nós desobedecemos. Às vezes o não do Senhor vem porque o Senhor tem cuidado de nós. E ele fala não para que a gente não se perca. E às vezes o não de Deus vem para nossas vidas porque ele tem um propósito maior a longo prazo. Então entenda nessa noite aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. A palavra do Senhor ainda lá em 2 Coríntios 1:20 nos diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dela, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Irmãos, você precisa crer nessa noite que as promessas que o Senhor fez, que Ele fez para você, todas as promessas de Deus para a sua vida têm o sim de Deus. Todas.
O que é promessa de Deus para a sua vida, irmãos, tem o sim de Deus. Todas as promessas que o Senhor lançou para a minha vida, tem o sim dele. E eu creio nisso, eu acredito nisso e eu confio nisso. Então, irmãos, se todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, tem o sim de Deus, está na hora da gente querer, de nós querermos para nossas vidas somente aquilo que Deus ele quer. Quando a gente começar a entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando a gente começar a entender e falar, Senhor, eu quero para mim somente o que o Senhor quer. Quando a gente começar, de repente, a mudar o foco, irmãos, a gente vai começar a ver as coisas do Senhor acontecer. Porque às vezes aquilo que a gente quer, irmãos, não é o mesmo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu queria fazer teatro. Não era aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Com certeza não era. Hoje eu entendo que com certeza não era isso que o Senhor tinha para a minha vida. Mas era aquilo que eu achava que eu precisava. Então, às vezes, irmãos, nós pedimos e queremos coisas porque nós achamos que precisamos. Mas não é aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor, Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa. Amém? Se coloque de pé nesta noite, aleluia.